A paz do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje que o Espírito Santo ministrou ao meu coração está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, que diz: Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozó, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Meus irmãos, essa passagem bíblica aqui, a gente aprende que todo aquele que não faz, a vontade do nosso Deus, que mesmo o nosso Deus, levando ali aquela pessoa ao conhecimento da verdade, mas que a pessoa, preferindo, os desejos da sua carne, essa pessoa, ela vai colher, tudo aquilo que o caminho do mal tem reservado para ela, o prêmio da injustiça, como ele diz aqui, que Balaão, filho de Bozó, aquele profeta, o profeta que, embora fosse, um homem que tinha dons espirituais, mas ele se vendia, ele usava os dons espirituais, e ele se vendia, ele era avarento, ele gostava de poder, ele era ganancioso. E os dons espirituais, meus irmãos, não podem ser negociados. E ele negociava os dons espirituais que ele tinha. Ele era um homem que ele era usado por Deus, Ele era usado por Deus, mas ele se deixou, vencer pelos próprios desejos carnais, O desejo da ganância, O desejo de ter coisas, E ali ele não mediu esforços para fazer tudo aquilo que a carne dele desejou. E Deus usou um jumento para falar com ele, Deus usou um jumento. E Deus manda te dizer: cuidado com os desejos da sua carne, porque você já tem o conhecimento da palavra de Deus, Muitos dizem que fazem a vontade de Deus, dizem que Deus está no controle, mas na hora que é para praticar aquilo que manda a palavra de Deus, eles não praticam. Ficam só da boca para fora. E Deus manda dizer: vocês vão colher o fruto da maldade. Vocês vão colher o fruto da maldade. Porque muitos acham que eu vou ficar o tempo todo perdoando aquilo que vocês podem vencer. Porque Deus não é tolo, meus irmãos. Deus não é tolo. Uma vez que você saiu do caminho errado, você não deve voltar para o caminho errado. E muitos, mesmo tendo já se arrependido do mal, continuam trilhando o mesmo caminho. Muitas das vezes, Deus já está sinalizando que aquilo ali já está no limite. Já está no limite da situação. Aqui no versículo 20, diz: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora
não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, meus irmãos, muitos aqui que Deus manda essa mensagem, muitos aqui já sabem que aquilo ali desagrada a Deus, mas preferem agir conforme os desejos da sua própria carne. Meus irmãos, se o desejo da sua carne confronta aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é você que tem que domar a sua carne. É você que tem que controlar os seus desejos. Porque a sua cabeça pensa uma coisa, mas é você que controla as suas mãos, as suas pernas, os seus olhos, a sua boca. E muitos se deixam controlar pelos desejos da carne. E muitos dizem: ah, mas depois Deus vai me perdoar. Quando você já está pensando assim, você não tem arrependimento no seu coração. Você está, como diz aqui o versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Você voltou ao seu estado anterior, ao seu estado de lamaçal. O vômito, o qual você se arrependeu, você voltou ali para aquele estado, aceitando a sujeira que está dentro de você. Porque em nenhum momento você tentou se afastar desses maus caminhos. Porque se nesse caminho aqui tem aquilo que te faz pecar, você deve andar para esse lado. Você não deve andar pelo mesmo caminho. E assim, você tem que se afastar de mensagens. Você tem que se afastar de lembretes, de tudo aquilo que te faz retornar ao seu estado anterior. Se aquela pessoa te liga, recuse a ligação, bloqueie, faça alguma coisa, porque Deus está vendo que você tem mãos, que você tem olhos, que você tem boca, e você se deixa vencer pelo mal. E Deus está vendo que você não se arrependeu, porque quando a gente se arrepende, meu irmão, minha irmã, a gente tem mudança de atitude. A gente não quer voltar para aquilo que nos afasta de Deus. A gente não quer praticar os mesmos atos, porque a gente já sabe que aquilo é errado. Se a sua carne deseja algo e a sua razão, que é a sua mente, que é Deus aí falando com você, isso está errado. Então você deve obedecer à razão e não o seu desejo carnal. E eu não digo isso só no adultério, não. Tem outras coisas também, tem outras práticas também. É a prática da bebida, é a prática da droga. Se você sabe que aquilo ali te afasta da sua família, destrói as suas finanças, por que você vai continuar ali? Por que você vai continuar praticando aquilo ali? Você disse que se arrependeu, mas como se arrependeu se você continua andando com as mesmas pessoas? Como você se arrependeu se você continua no mesmo local que te faz pecar? Você tem que ter uma atitude, porque só assim você vai vencer o pecado. Porque só assim você vai mostrar para Cristo que você é uma nova criatura. Porque você já sabe que Ele é o seu Salvador. Mas você tem que se manter
salvo e liberto. Você não pode continuar no pecado. Porque Cristo é a sua salvação. Mas você tem que mostrar que você tem obras. Você tem que mostrar para Cristo que você está com Ele. Porque como é que você está com Cristo e você continua praticando aquilo que Ele não aprova? Para de achar que é o esperto. Porque aí, dessa forma, como você age, você está servindo a dois senhores. Ao Senhor do pecado e ao Senhor da salvação. É um morno, está em cima do muro. E Deus manda te dizer, eu não sou tolo, de Deus não se zomba. Você vai colher os frutos da sua maldade, da sua injustiça, de tudo aquilo que a sua carne está praticando, você vai colher. Você precisa mudar as atitudes e se afastar dos maus caminhos. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?